Olá pessoal, vamos aí videoaula de funções trigonométricas, mas por favor, antes de qualquer coisa, assista os pré-requisitos das videoaulas de trigonometria. Isso é muito importante, tá? Segue link na descrição desse vídeo e é videoaula de círculo trigonométrico, beleza? Então assista essas duas videoaulas aí antes de começar. Beleza, vamos ao que interessa. A gente começa trabalhando uma função denominada função seno, né? Ela é uma função que ela associa valores reais como domínio e como contradomínio valores reais, certo? E ela é dada por seno de x. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente vai trabalhar sempre no círculo trigonométrico, muita atenção nesse esboço aqui, né? Onde eu vou ter um arco, esse arco vai parar em certo local, esse arco aqui, ele é o valor de x, deu para entender? Então, esse arco é o valor de x, ok? X é igual ao arco. Beleza? Digamos que esse arco começa aqui em A e termina em P. Então, ele é o arco AP. Beleza? Digamos assim, arco AP. Beleza? Esse arco, ele acusa um valor. Como a gente está trabalhando seno, o seno, ele observa as projeções desses arcos no eixo Y. Então, esse valor aqui vai estar associado, certo? Então, esse pedacinho aqui é o valor que a gente chama de seno de x, beleza? Então, o seno está sempre associado às projeções desses arcos no eixo Y, beleza? Vou fazer um resumo rápido aqui para a gente entender graficamente o que acontece com a função seno. Então, se eu tenho um círculo trigonométrico aqui, muita atenção, lembrando das videoaulas anteriores falando sobre esses temas que segue na descrição do vídeo. Eu tenho alguns valores conhecidíssimos, né? Eu tenho que sempre analisar o zero, gosto de analisar 30, 45 e 60, 30 graus, 45 graus e 60 graus, aqui 90 graus, certo? A gente pode ter os arcos, né, que tem o mesmo valor, né, em projeção. Aqui eu tenho, meu querido, 180 graus, aqui eu tenho 270 graus, deu uma volta completa, chega no 360 graus, ok? Ou seja, todos esses valores, eles vão ser projetados no eixo Y. Esses valores aqui projetados no eixo Y geram um resultado. Lembrando que esse círculo trigonométrico ele tem raio 1. Então, aqui em cima é 1 e embaixo é menos 1. Para a direita 1, para a esquerda menos 1. O que eu quero destacar é, por favor, gente, sempre observem o eixo Y. Quando a gente fala de observar o eixo Y, significa que o 30 graus aqui é meio, certo? O 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui é raiz de 2 sobre 2. E o de cima aqui é raiz de 3 sobre 2, certo? Então, esses três valores aqui, que eu fiz uma bolinha vermelha, certo? Eles são os famosinhos. O que eu estou querendo dizer? Que na função seno de x ocorre isso daqui. Se o x estiver valendo zero, por exemplo, aqui você vai ter o seno de zero. O zero está aqui. Se eu projetar, vai dar aqui. Vai dar exatamente na origem, no zero. Então, o seno de zero é zero. O seno de 30 graus é meio, né? O de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O de 60 graus, que foi destacado aí, é raiz de 3 sobre 2. Chegando no 90, que está aqui em cima, está na extremidade do círculo. Então, no 90 graus é igual a exatamente 1. Né? Andando um pouco mais, chegando até nos 180 graus, eu tenho que o resultado já volta a ser zero. A projeção é para cá, volta a ser no zero, certo?
Quando eu chego em 270, a projeção no eixo Y está em cima exatamente do menos 1, né? E por fim, para terminar uma volta, eu volto aqui no 360, eu chego na projeção do eixo Y, sempre olhando o eixo Y, volta a ser 0. E aí começa tudo de novo. Então, como começa tudo de novo, a gente fala que isso aqui é periódico, porque repete, né? Então, isso tudo é periódico, ou seja, num período de 2π, que a gente fala que é 2 vezes 180, o π sempre vale 180, então, no intervalo de 360 graus, tudo se repete, é um ciclo, por isso que ela é dita uma função periódica, beleza? Ou seja, observem agora o gráfico dessa função seno. Atenção aqui. Então, você tem aqui o gráfico da função seno. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente começou com 0, o resultado deu 0. Quando a gente chegou em 30 graus, né? A gente chegou, por exemplo, aqui em 30 graus, eu tinha um resultado valendo meio, né? Então, aqui tem um pontinho. Quando eu cheguei em 45 graus, vou botar aqui, 45 graus, eu tinha um resultado valendo raiz de 2 sobre 2. Depois, em 60, aumentou mais um pouquinho. Raiz de 3 sobre 2. Ou raiz de 2 sobre 2. Tá entendendo? Aí você tem aqui raiz de 3 sobre 2. Aí, quando você chega em 90, você chega aqui em cima, que é no 1. Então, 90 tá aqui, certo? O que vai acontecer? Quando você andar tudo isso novamente e dobrar aqui é 90. Aqui é 90 graus. Essa parte toda. Quando a gente andar mais 90 graus, né? Eu vou chegar em 180 graus. Aí ela vai descer, porque em 180 graus volta a ser 0. Então, esses pontinhos vão tudo descer, certo? Basicamente, vai acontecer isso aqui, certo? E aí, beleza. Aí você vai continuar. Só que agora vai ser tudo negativo, certo? Quando andar mais 90, chegar no 270... vai estar cá embaixo, porque vai estar no mesmo espaço para cima, que é 1, vai estar em menos 1, certo? Então, o gráfico da função seno, ele é um gráfico que vai fazer isso daqui, ó. Ele vai subir até o 1, vai chegar no 180 e vai descer até o 270, certo? E do 270 em diante, ele vai fazer isso aqui novamente, aí vai chegar aqui novamente, ok? Ou seja, ela começa a se repetir novamente daqui para frente. Vou mostrar do livro aqui esse gráfico de forma mais clara. Perceba o gráfico aqui, certo? Então, ó, ele começa no 0, foi até o π. Π é 180 graus, tá, gente? Aí ele vai até 2π, que é 360. Aí começa tudo de novo. Então, esse espaço que vem do 0 até 2π vai se repetir infinitamente. Perceba o gráfico abaixo. O gráfico abaixo aqui, né? Por exemplo, então esse gráfico abaixo aqui, ó, ele mostra, ó, sobe, desce, parou. Sobe, desce, parou. Então, ele vai se repetir. Então, esse espaço de repetição, digamos assim, esse intervalo aqui de 0 a 2π, a gente chama de período, ok? Isso é importante. É o espaço que se repete, se chama período. E o interessante é saber, o ponto mais alto é 1, o ponto mais baixo é menos 1. Isso aqui se chama imagem, beleza? Então, vocês acabaram de perceber graficamente o intervalo é chamado período, o intervalo assim é que o gráfico se repete, e vocês acabaram de perceber o que seria a nossa querida imagem, tá? Então, quando a gente fala que a imagem vai do menos 1 até 1 na ordem, né?
do menor para o maior, significa que o menor valor é aqui e o maior valor é aqui. Isso aqui é imagem, ou seja, tem algumas literaturas que escreve assim: o seno de x ele vai de menos 1 até 1, certo? Essa é a função seno, uma característica importante aí para todo valor de x real, ela só vai do menos 1 até 1 como resultado de seno, beleza? Então esse é o passo inicial aí dessa função, as características principais sobre essa função aí. Vou mostrar uma outra coisa também interessante, continuando aí, e uns exercícios um pouco mais elaborados, ok? Vamos lá. Seguinte, o que eu quero destacar com vocês? A gente trabalhou função exponencial, né? Eu vou dar um exemplo de uma função exponencial aqui, a função menos 1 elevado a x. Olha que legal. Função menos 1 elevado a x é uma função que associa valores naturais, se substituindo no x, ela vai te dar resultados também naturais. Vou dar um exemplo aqui. E essa função é interessante para a minha aula. Por quê? Prestem bastante atenção. Quando eu começo a aplicar valores para essa função, eu tenho que... Suponha que no lugar do x eu colocar, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. 5, tudo bem? Então, o que acontece? Se eu colocar 0, vai dar menos 1 elevado a 0. Todo mundo sabe que está elevado a 0 dá 1. Se eu colocar 1, menos 1 elevado a 1 dá a mesma coisa, dá menos 1. Certo? Se eu colocar 2, menos 1 elevado a 2 dá 1. Está elevado ao quadrado, fica positivo, né? Isso aqui também é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1, porque vai dar menos com menos dá mais. Então, expoente par 4, por exemplo, expoente par vai dar positivo. Expoente ímpar vai dar negativo. O que eu estou querendo destacar com vocês aqui? Estou querendo destacar que essa matéria que a gente estudou anteriormente tem essa função aqui muito importante, que ela mostra aqui 1, aí menos 1, depois 1, depois menos 1, depois 1, depois menos 1. Ou seja, quando você aumenta, né? Quando a gente aumenta 2 unidades, volta ao normal. Se repete, né? Quando aumenta 2 unidades, o valor da função, o valor de f de x se repete, ok? Então, por isso que ela também é uma função periódica. As funções trigonométricas são periódicas, né? Só que, por acaso, eu trouxe uma função exponencial que também é periódica, né? Você começa no 0, tudo bem? 1, 2, repetiu. 1, 2, repetiu. 1, 2, repetiu. Então, vai sempre se repetir. Então, é uma função que tem essa que a gente chama de período, ok? Agora, eu vou trazer para vocês uns exercícios mais elaborados, mais interessantes aí para a gente construir junto. Vem comigo. Vamos supor aqui que eu tenho uma função f de x igual a 1 mais seno de 3x. Eu quero saber o seguinte. Primeiro, eu quero saber qual é o período dessa função. Então, suponha que esse é o exercício. Qual é o período? Tá? E, digamos também que ele pergunte qual é a imagem. Então, eu vou mostrar para vocês que, por exemplo, se você desenhar o gráfico dessa função, por exemplo, no GeoGebra, você vai ter o período e a imagem. O que é o período? É o espaço que a função vai se repetir e a imagem é do ponto superior, do ponto inferior ao ponto superior. Vou dar um exemplo aqui. A gente viu lá no seno, a gente tinha, né, como exemplo a função seno, ela era assim, né? Aí daí para frente a repetir. Então, período é isso aqui. Período.
certo? Período a gente chama de P, tem livros que chama de T também. E a imagem é do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Então, aqui é a imagem, beleza? Então, o que eu quero destacar nesse exercício é como fazer isso olhando apenas para a função. Quais são as técnicas? Vou explicar para vocês. Galera, prestem atenção. Vocês sabem que o que acontece? O meu querido cara que fica aqui, né? Dentro da função seno, ele mudou. Eu dei aula para vocês anteriormente com seno de x. Agora ele trocou o x e colocou 3x. Significa que esse cara, esse 3x, tem o papel de variar, né? Ele varia de 0 a 360 graus. Vocês viram que o período desse cara vai de 0 a 360 graus. Só que se aqui fosse x, só que aqui é 3x. Ué, como é que eu faço então para tirar o x daí? É simples. Passa para cá dividindo, passa para cá dividindo. Tudo que você passar de um lado para o outro, você passa dividindo. Não pode esquecer nunca. Ou seja, aqui vai ficar 0 sobre 3, né? E aqui vai ficar 360 dividido por 3. Aí o x ficou sozinho. Aí você vai descobrir então qual é o período. Quando o x ficar sozinho, você descobre o período. 0 dividido por 3 é 0. 360 dividido por 3 dá 120. 120 graus em radiano. No final da aula eu vou dar revisada sobre isso. No final dessa videoaula é 2π sobre 3. Tá? Então, esse é o meu período, de 0 até 2π sobre 3, o gráfico se repete, como se esse intervalo aqui ficasse de 0 a 2π sobre 3, beleza? E sobre a imagem, Humberto, como que eu faço a imagem? A imagem é uma técnica diferente. Acompanhe a técnica. Só destacando, né, que geralmente para achar o período em si, você diminui o maior, né? 2π sobre 3 menos o menor, né? Ou 120 graus menos 0 graus, vai dar 120 graus. Então, em 120 graus, eu tenho esse período, tá? Voltando. A imagem, como é que a gente faz, Humberto? Na imagem, a imagem é o seguinte, se começa da mesma maneira. Você se lembra que o seno, aqui é 3x, né? Mas vocês aprenderam que com x ele varia sempre do menos 1 até 1. Essa é a imagem, certo? Aqui, ó, menos 1 até 1. Beleza? Imagem é eixo y. Só que o problema é que essa função está diferente dessa aqui. Qual é a diferença? O acréscimo de mais 1. Então, o que eu vou fazer? Tudo que eu for fazer num lado, eu vou fazer no outro. Ou seja, eu quero nesse aqui acrescentar mais 1. Aí vai ficar mais 1. Acrescentei mais 1, ficou menos 1. Aqui no meio, vou fazer a mesma coisa. Acrescento mais 1 e fica mais 1 sendo de 3x, certo? Beleza, só acrescentei mais 1. E por fim, aqui já tem mais 1, eu vou acrescentar mais 1. Então entenda, galera, não existia, mas eu acrescentei mais 1 aqui, aqui e aqui. Eu fiz em todos os locais, eu não transferi nada para lugar nenhum, eu só acrescentei. O interessante é que vocês vão ver que aqui o cálculo vai dar 0. Aqui vai ficar igual a função que foi dada, ou seja, o meu objetivo é fazer essa função ficar igual a que está aqui, certo? E 1 mais 1 é 2. Então, eu acabo de descobrir que a minha imagem para essa função, ela vai do 0 até o 2, né? Diferente de menos 1 até 1, que é a função seno de x. A função 1 mais seno de 3x possui imagem de 0 a 2. O menor valor é no 0 e o maior valor é no 2. Beleza? Então, essa é a diferença clássica. Vamos para um novo exercício nesse mesmo formato. Atenção aqui,
um exercício mais complicadinho, mais importante. Por exemplo, que você tem a função 1 mais 3 seno de 2x menos π sobre 5. Essa função aí. Lembrando que π, trigonometricamente falando, equivale a 180 graus. Então, alguns livros dão assim. Mas se você quiser dividir 180 dividido por 5, 180 dividido por 5 vai dar 36. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2x menos 36 graus. Deu para entender? Então, basicamente é isso. A minha pergunta para essa questão é: como descobrir agora o período e a imagem? Então, esse é o exercício para essa questão aí, para a gente estar fazendo. Beleza? Seguinte, pessoal. Como que eu faço aqui? A imagem, lembrando do último exercício, a função seno aqui, essa função, seno, independente do que esteja aqui dentro, no caso 2x menos π sobre 5, tá? Esse π sobre 5, volto a dizer, pode ser também trabalhado como 36 graus, né? Como 36 graus. Beleza? Então, eu tenho o seguinte. Essa função, ela varia, como ela é seno, ela varia do menos 1 até 1. Ok? Ok. Vocês sabem que ela já varia sim. Aí o que a gente vai perceber? A gente vai ver o que ela tem de diferente com a original. A original tem um 3 multiplicado e depois um 1 somado. Você vai fazer isso. Primeiro, você vai multiplicar 3 em tudo. Então, vai ficar menos 3 aqui. Aqui vai ficar 3 e o seno de 2x menos 36. E aqui 3 vezes 1, 3. Multipliquei por 3. Agora eu preciso que apareçam mais 1. Então, você vai somar 1 nela toda, certo? Então, você vai botar menos 3 mais 1. Somei antes da desigualdade. Somei no meio, né? E somei aqui também. A gente vai perceber que antes da desigualdade aqui, menos 3 mais 1 vai dar menos 2, certo? A função do meio aqui das desigualdades é a função que foi dada, eu fiz aparecer ela, certo? E aqui 3 mais 1, 4. O que eu descubro com esse pequeno manuseio? Que a imagem ela é dada de menos 2 até 4. Beleza? Então, essa é a imagem dessa função aí. Beleza? E agora vamos para o final encontrar o período. Como que a gente faz? Lembre-se, isso aqui é a imagem, tá? Daqui para cima a imagem. Agora a gente vai encontrar o período. Lembremos que o período, você pega a sua função, certo? Pega a sua função ali. O que está dentro do meu querido seno? Dentro do meu seno, aqui dentro do meu parênteses, eu tenho 2x menos π sobre 5. Você sabe que essa parte de dentro varia de 0 a 2π, ou seja, de 0 a 360 graus. Tudo bem? Lembremos que... perdão, aqui é π sobre 5. Lembremos que isso aqui é 36 graus. Tudo bem? Ou seja, eu tenho o seguinte manuseio para me fazer, conforme eu expliquei anteriormente. O que eu expliquei? Pega a parte que está dentro do parênteses, manuseia até ficar só com x sozinho. O que eu faço? Então, tá menos 36, passa para cá mais 36 e passa para cá mais 36. Passa dos dois lados.
Então, vai ficar 0 mais 36, 36, né? E 360 menos 36. 360 menos 36 dá exatamente 324, né? 324 graus, beleza? Divide agora o 2, o x vai ficar finalmente sozinho. Eu vou ter 36 dividido por 2, 18 graus. O x ficou sozinho, tudo bem? Beleza? O x ficou sozinho aqui. Eu tenho aqui 324 graus agora dividido por 2. 324 graus dividido por 2, 324 dividido por 2. 2 vezes 1, 2 para 3 falta 1. 6 vezes 2, 12 nada. 2 vezes 2, 462. Então, o que a gente descobre? Que ao subtrair um pelo outro, você tem um período. Então, o período é 162 menos 18 graus. Beleza? Esse é o período. É o espaço que a função se repete graficamente. Digamos assim. Beleza? Então, esse é o outro exercício. Geralmente, os livros trabalham mais a questão de radiano, né? Que é considerar o π como sendo 180 graus. Beleza? É o que eu vou destacar agora e finalizar essa aula de função trigonométrica em destaque, função seno. Então, lembrem-se, pessoal, toda vez que você estiver trabalhando radiano, é uma conversão onde π vale 180 graus, ou seja, quando a pessoa chegar para você e falar assim, π sobre 5, 2π sobre 5, significa o quê? Significa que você vai substituir 2 vezes 180 dividido por 5, né? Se eu pegar aqui, aí o cálculo vocês vão fazer do jeito que você quiser. 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 5, 360 é 36 vezes 10, né? E aqui 5, 10 dividido por 5 dá 2. 35 vezes 2 dá 18 graus, né? Tô dando um exemplo aqui de trabalhar essa transformação. Por que que eu tô querendo dizer isso? Porque no exercício anterior, por exemplo, ele me dava a função y igual o f de x, tanto faz. No exercício anterior, ele me dava o exemplo 1 mais 3 que multiplica seno de 2x menos π sobre 5, né? Então, o que acontece? A pergunta, né, por exemplo, uma das questões era encontrar o período. E qual é a técnica para encontrar o período sem saber o gráfico? Pega essa parte de dentro aqui que está depois do seno, né? Seno de quê? Seno disso. Pega essa parte aqui, né? E bota ela variando, que tradicionalmente, né, o nosso querido seno, ele varia de 0 a 360, mas 360 é 2π. Então, agora vamos trabalhar um pouco mais de radiano, para vocês entenderem o que eu estou falando. O que a gente faz? Tá negativo, joga para cá positivo. Tá negativo, joga para cá positivo. Então, vai ser 0 mais π sobre 5 dá π sobre 5. Ficou o 2x sozinho. Aí vai ficar aqui 2π mais π sobre 5. Regrinha aqui do Humberto para somar a fração. Ó, beleza? Então, depois da desigualdade vai ficar 5 vezes 2, 10. 10π mais 1 vezes π, 1π. E embaixo, 5 vezes 1, 5. O restante você repete. Tudo bem? Ok? E, por fim, a gente descobre que o 2x está entre 11π sobre 5.
Por fim, eu tiro 2 daqui porque eu tenho que deixar o x sozinho. Então, eu jogo 2 para baixo. Só que já tem um 5, vai ficar sobre 10. Então, vai ficar π sobre 10 aqui. O x ficou sozinho. E vai ficar 11π sobre 10. Certo? E agora, para encontrar o meu período, é só diminuir o maior deles menos o menor deles. Certo? Como o denominador está igual, você repete e só faz em cima. 11π menos 1π, né? Eu tenho 10π. Posso cortar o 10, então eu descubro que o meu querido período é π, né? Π é a mesma coisa de 180 graus, ou seja, em 180 graus, a minha querida função se repete graficamente, né? É como se fosse, né? Como eu falei, tem uma onda, e essa onda, né? Ela se repete nesse, sei lá, vou dar um exemplo, né? Nesse intervalo de P, ok? Nesse espaço P. Anteriormente, a gente fez sem ser por radiano, a gente não viu a resposta não, aí tem que dar 180 graus, né? Vamos ver aqui se a gente não errou algum cálculo, né? Aqui tá errado, ó. Eu passo o 36 para cá positivo, deu 36, eu passo 36 para cá positivo, então é mais 36. Então, 360 mais 36 dá 396. Fiz o cálculo errado e nem reparei. E aqui vai dar o maior menos o menor, ok? Lógico, 396 dividido por 2 já não vai ser esse cálculo mais. 396 dividido por 2, 2 vezes 1, 2, para 3 falta 1, né? 4 vezes 2, 8, para 9, 1. 8 vezes 2, 16. Opa! Deu exatamente 148. Se eu tenho 148 e tiro 18, né? 148 e tiro 18, não é isso? 148 tirando 18 dá nada. 130 graus. Tem alguma coisa errada ainda. Alguma coisa, 396 dividido por 2, vamos verificar aqui. É isso mesmo. Espera aí. 2 vezes 1, 2. Para 3, falta 1. Baixo 9. É 19, né? Então, 19 vai dar 9. Fiz depressa. 9 vezes 2, 18. Para 19 falta 1, 16. Então, é 198, né? 198 menos 18, exatamente 180. Tem que dar a mesma resposta. Tá, gente? Perdão aqui, mas é porque eu fui fazer depressa, ok? Então, basicamente é isso. O que eu quero destacar é que vocês têm que trabalhar também a questão do radiano. Não pode ficar somente fazendo questões aí, trabalhando nosso querido grau, né? Então, por fim, vamos fazer a última questão aqui. Uma função f de x aqui igual a 3 seno dentro do parênteses 3x mais π sobre 4. Sabemos que π é 180, se eu dividir por 4 aqui dá 45 graus, tá? Só curiosidade aqui, mas a gente não vai trabalhar dessa vez. Eu quero saber qual é o período e qual é a imagem. Beleza? Então, essa é a atividade aí para essa questão. Vamos fazer novamente. Vamos lá. A imagem, para fazer a imagem, como que a gente faz mesmo? A gente sabe que a função seno, de um modo geral, independente do que aconteça, ela varia de menos 1 até 1. O que eu preciso fazer para essa ficar igual ao original? Só ficou faltando um 3 como multiplicado. Então, é só multiplicar por 3. Multiplicou por 3 vai dar menos 3. Aqui multiplicou por 3 vai dar 3 seno.
multiplicou por 3 aqui, deu 3, ok? Beleza. Significa, então, o quê? Que a imagem dessa função, ela começa em menos 3 e vai até 3. Significa que o eixo y lá, ele vai ter gráfico aqui nesse intervalo de menos 3 até 3, positivo. Beleza? Então, essa é a minha imagem. Beleza? Beleza. Como que eu faço, então, para achar o período? Período, a álgebra é diferente, né? Período, você pega só a parte de dentro do seno, né? Seno de quê? Seno de 3x mais 4. E bota 3x mais π sobre 4. E bota variando no tradicional, que é de 0 a 2π. Manuseia até o x ficar só, beleza? Quando o x ficar sozinho, você já descobriu. O que a gente faz? Tá positivo, π sobre 4, joga para os dois lados negativo. Como tem 0, não vai interferir. E aqui, né? Vai ficar 2π menos π sobre 4. Estava positivo, jogou negativo, certo? Regrinha do Humberto aqui para diminuir frações com denominadores diferentes. Um denominador aqui é 1, né? Vai dar quanto, então? 4 vezes 1, parte de baixo, vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Aqui vai dar 8π. E 1 vezes π vai dar 1π. E o sinal é menos. 8π menos 1π, 7π, certo? Tem um 3, deixa o x sozinho, tira esse 3 daí, joga para lá e para cá multiplicando. Eu vou ter, então, menos π, 3 vezes 4, 12. Aqui tem um x, 3 vezes 4, 12. E aqui 7π, beleza? E para encontrar o período é só pegar o maior menos o menor, beleza? Qual é o maior? 7π sobre 12, menos o menor é menos π sobre 12. Cuidado aqui, o maior menos o menor já é negativo. Então, vai dar menos com menos mais, 7π com π, 8π sobre o denominador igual repete. Os dois são pares, posso simplificar por 4. 8 por 4 dá 2. 12 por 4 dá 3. Então, deu 2π sobre 3 é o período. É aquele espaço assim, né, que a função vai se desenhando. Beleza? Então, deu 2π sobre 3. Se você fizesse por trabalhando grau, trabalhando aqui 45 graus, daria 2 vezes 180 sobre 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então, vai dar 2 vezes 60, daria 120 graus, tá? Também serve, beleza? Então, isso é a nossa videoaula aí de função trigonométrica, basicamente trabalhando em destaque as questões função seno, beleza? Muita atenção no gráfico, muita atenção em todas as características aí que foram expressas aí, ok? Beleza. A próxima videoaula, vocês vão ver um exercício básico e claro sobre tudo que é necessário vocês aprenderem sobre essa questão de período, imagem, gráfico, beleza? Então, vamos para a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Se inscreve, compartilhe, deixe seu gostei.